Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com um amigo de vocês, Mauro Negruni. Hoje é uma coluna gravada, é uma segunda-feira, estamos entrando no ar às 18h45, como todas as segundas-feiras, mas, conforme o nosso combinado, nas segundas-feiras, quando a coluna é gravada, nós vamos responder aos questionamentos, aos comentários, às sugestões, às interações de vocês, logo após a veiculação desta coluna. E hoje nós vamos falar sobre prazo decadencial. Aquilo que todo mundo já tem mais ou menos na cabeça, quem trabalha na área tributária, quem trabalha no âmbito do direito tributário, mas que eventualmente a gente se depara com algumas questões que a gente fica em dúvida. Todos nós ficamos em dúvidas. Por isso, eu, a partir de uma aula que dei no final de semana, agora do final de semana que eu gravei esta coluna, que eu não sei quando ela está indo no ar, lá na turma em João Pessoa, a gente estava falando sobre direito tributário, sobre recuperação de crédito, e veio esse assunto de novo do prazo decadencial, e eu disse, eu acho que está na hora da gente renovar esse conhecimento, até porque tem algumas coisas novas nesse aspecto. Novas não no âmbito da lei, porque inacreditavelmente o Código Tributário Nacional que nós usamos hoje, em relação ao prazo decadencial, porque ele foi afetado também pelo Código Civil, mas pelo Código Tributário Nacional, hoje a gente tem o estabelecimento do prazo decadencial ou prescricional no artigo 173. E ele data de 1966. E eu vou dizer para vocês, eu já fiz todos os cálculos e ele dá 53 anos exatamente que ele está em vigor. Ou seja, porque eu sei porque é a minha idade, eu nasci em 1966. Portanto, ele tem 53 anos de idade. Vocês acreditam que uma lei que trata de tributos, da prescrição de tributos, da escrituração, que na época é anterior ainda ao convênio ICMS 1970, que estabeleceu a escrituração padronizada no país em nível de papel. Lembra da escrituração? Para quem é mais novo, vai pesquisar na internet, está no Google, existe. E em 1970, a Cefaz se reuniram e criaram o convênio ICMS sem número de 1970, estabelecendo todos os livros digitais para efeito da escrituração e apuração do ICMS. O prazo prescricional é estabelecido em 1966, ou seja, 4 anos antes. Claro, pensando num mundo analógico, pensando num mundo que não tinha internet, não tinha internet e muitas outras coisas que a internet trouxe, né? Celular, enfim, toda a tecnologia que hoje nós estamos trabalhando, falando já em computação quântica, e estamos com estabelecimento do prazo prescricional de 60 meses ou 5 anos. Por que eu falo 60 meses ou 65 anos? Por um motivo muito simples. O prazo que está estabelecido lá no CTN é 5 anos após o primeiro dia do exercício em que a autoridade tributária poderia fazer o lançamento do tributo. Ou seja, hoje a gente trabalha com a declaração espontânea, né? Ou seja, nós fazemos a nossa declaração e nós oferecemos para o fisco as informações para ele conferir e auferir a tributação. O que acontece? Então hoje é por método declaratório. A gente declara e o fisco tem o direito de, a posteriori, validar as informações. Já estamos quase invertendo isso, né? Porque como está estabelecido hoje na FDREINF, a gente já hoje oferece a obrigação acessória e quem faz a apuração de fato na DCTF Web, como já expliquei aqui, como é que funciona a DCTF Web, a gente faz a declaração da obrigação acessória e quem faz a apuração efetivamente, a geração do débito tributário, na nossa ótica, crédito tributário para o fisco, é o próprio fisco. Né? Então isso já está até mudando, essa questão da forma de declaração, está virando mais interativa. Eu cumpro a obrigação acessória e o fisco faz efetivamente a apuração e a geração do lançamento do crédito tributário na visão dele. Bom, a gente olhando o CTN, a gente vai ter aquilo que é o parâmetro geral,
né? Então lá no artigo 173 está estabelecido que são 5 anos contados a partir do primeiro dia subsequente ao exercício ao que o fisco poderia, a autoridade tributária poderia lançar a cobrança do tributo. Bom, então aí a gente vai dar uma olhada no seguinte. Então eu tenho que pensar qual é o exercício, porque o CTN diz que é o exercício, então eu tenho que pensar qual é o exercício. Se a gente for pensar, eu peguei alguns exemplos aqui, não fiz a exaustão, mas eu peguei alguns exemplos para a gente pensar. Se a gente for pensar no imposto de renda, lá no regulamento do imposto de renda, no novo, né, no 9.580 do ano passado, 2018, o regulamento do imposto de renda para pessoa física é anual. Ou seja, a declaração de ajuste anual, aquela que a gente faz e entrega até 30 de abril e tal. Então o imposto de renda é anual. Logo, a possibilidade do fisco fazer o lançamento é dia 1º de maio. Né? Porque até o Código Tributário Nacional não fala em dia útil, ele fala primeiro dia após o encerramento do exercício. O encerramento do exercício se dá... Aí nós vamos discutir se o encerramento do exercício se dá em 31 de dezembro ou quando a autoridade tributária vai poder fazer o lançamento. Eu entendo que o lançamento é 1º de maio, porque é 1º de maio que encerra dia 30 de abril encerra o exercício para a pessoa física fazer a sua declaração. Está fazendo até 31 de 1º de janeiro, 31 de dezembro, mas o fisco só tem acesso até 30 de abril. E aí, a partir de 1º de maio, ele pode fazer os lançamentos. Então, o prazo decadencial seria 5 anos, ou seja, 5 exercícios completos, a partir de 1º de maio. O que significa que entre janeiro e 1º de maio, eu tenho que guardar 5 anos e mais a atual, para poder descartar a sexta. Eu preciso ter, então, em algum momento eu vou ficar com 6 declarações ativas. Por quê? Porque até 1º de maio eu tenho que esperar. Então, entre janeiro e 1º de maio, eu vou ficar com 6 declarações ativas e não 5, como a gente pensa. Mandei a minha declaração do imposto de renda em dia 10 de março. Opa, então já posso descartar aquela sexta, porque agora já tenho 5. Mas é que o fisco só começa a olhar a partir do dia 1º de maio, que é a primeira oportunidade que ele tem. Porque entre 10 de maio e 30 de abril eu ainda posso retificar. Isso no caso das pessoas físicas e é o meu entendimento. Agora, vamos olhar a pessoa jurídica. A pessoa jurídica eu tenho 2 possibilidades no imposto de renda. Eu posso ter apuração trimestral e apuração anual. Como o CTN fala que é 5 anos a partir da oportunidade do fisco fazer o lançamento, do primeiro dia que o fisco tem a oportunidade de fazer o lançamento, se é trimestral, eu tenho que contar 60 meses, mas em trimestres. E se for anual, eu vou contar da mesma forma como na pessoa física, 5 anos, sendo que um pedaço vai ficar para prazo da ECF, que é quando eu efetivamente declaro o meu imposto de renda, a antiga DIPJ, né? Antes da instituição da escrituração contábil fiscal no âmbito do SPED, a gente fazia DIPJ, então contava o prazo pela DIPJ, agora conta o prazo pela entrega da ECF, que se dá, como você sabe, normalmente em 30 de junho. E aqui eu estou falando, até foi bom, lembrando em tempo de voo, falar para vocês que é em condições normais. Por quê? Porque se eu tiver cisão, fusão, aquisição, aqueles casos especiais em que eu tenho que levantar balanço e fazer a apuração do exercício, aí eu vou contar a partir da entrega daquela obrigação que foi extemporânea, ok? Então, é preciso saber contar o prazo decadencial. Muito bem, então nós falamos do imposto de renda da pessoa física, falamos do imposto de renda da pessoa jurídica nos 2 âmbitos, da trimestral e da anual. E vamos falar então sobre contribuições sociais, para ficar ainda no âmbito federal. Contribuições sociais, pela Lei 10.833, lá no artigo 1º, ela diz que a apuração se dá mensal, ou seja, a apuração mensal da contribuição social. Ou seja, eu não vou contar em anos, eu vou contar em meses, porque o CTN fala em 5 anos da oportunidade do lançamento de crédito. Quando é que é o lançamento de crédito das contribuições sociais? Eu posso pensar de 2 formas, porque a EFD Contribuições e a apuração das contribuições sociais ainda está no método antigo antes da DCTF Web. Ou seja,
Eu posso pensar que é a entrega da DCTF no mês subsequente. Eu posso pensar que é a partir da entrega da FD Contribuições, que se dá lá no âmbito do segundo mês subsequente à entrega da obrigação. Ou eu posso pensar ainda que é a partir do pagamento do DARF. Né? Mas como é que eu vou pensar que é o pagamento do DARF se o pagamento do tributo ainda não oportuniza? Claro, o não pagamento, ok. Mas o pagamento não me oportuniza saber, ao fisco, saber se ele já pode fazer um lançamento ou não. Um lançamento a partir da entrega que ele vai dizer, opa, a tua receita foi de 1 milhão e tu contribuiu sobre uma base de 800, por exemplo. Então, ele só vai ter condições de aferir a minha contribuição das contribuições sociais, a minha contribuição mensal, de PIS, PASEP e COFINS, né, o que nós estamos falando aqui, ou a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, isso vai fazer com que a oportunidade do fisco fazer lançamentos é que começa a contar o prazo decadencial. Portanto, eu sei que há entendimentos diferentes, já procurei na internet e já vi que há entendimentos diferentes, mas o meu entendimento, e é só o meu entendimento, mas eu estou colocando aqui para vocês, compartilhando com vocês a minha visão, é que é a partir da entrega da obrigação acessória, porque é ela que oportuniza, e não o cumprimento da obrigação principal, o pagamento, mas é ela que oportuniza ao fisco de aceitar a minha declaração, ainda de forma provisória, porque ele vai ter 5 anos, ou seja, 60 meses, porque nesse caso é mensal, eu tenho que contar por mês, e aí o descarte e o prazo prescricional que conta para os dois lados. Lembre-se disso, conta para os dois lados. Eu quero fazer recuperação de crédito de algo que aconteceu lá em 2010. Poxa, nós estamos em 2019, eu não tenho como recuperar crédito, porque eu não lancei uma nota, aquela nota tinha 1 milhão de crédito de PIS e COFINS e eu não lancei à época. Não lançou, não vai poder lançar agora, porque o fato gerador dela, da geração do crédito, seria lá em 1910. Ou 1910 não, em 2010, né? Então, em 2010, acabou o prazo prescricional contado 60 meses a partir da minha entrega do mês em que seria correto eu lançar aquela nota. Eu entendo assim, se vale para um lado, vale para o outro, né? Então, nós estamos falando de prazo decadencial ou prazo prescricional, tanto para lançamento de auto, quanto para a possibilidade de discutir com o fisco, o critério de apuração daquilo que foi declarado pelo próprio contribuinte e que, eventualmente, não chega a termo enquanto que o fisco não homologa essa questão da contribuição, certo? Bom, ainda para ficar no âmbito mensal, a gente tem a questão do ICMS. E aí o que eu fiz foi procurar no regulamento do ICMS de São Paulo e encontrei no artigo 87 que ele coloca que vai ser definido pela legislação, né, pelo regulamento. E lá no regulamento, o artigo 87, parágrafo 1º, diz que é a apuração mensalmente. Isso é de 2010, o regulamento de São Paulo, e aí ele coloca que vai ser o decreto 45.490, né, de 2000, não é 2010, é de 2000, era da época do Mário Covas, ainda do falecido governador Mário Covas, né, que saiu a última versão do regulamento do ICMS publicado integralmente. E aí, o que acontece lá em São Paulo é que, eu estou falando lá em São Paulo porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu estou aqui na Decision, né, estou gravando aqui a partir da sede da Decision, é que eu tenho o prazo prescricional contado, segundo o CTN, mensal. Por quê? Porque a lei que cria o ICMS no estado de São Paulo e que regulamenta pelo regulamento, desculpe a redundância, ela faz com que eu tenha o prazo prescricional contado da mesma forma como as contribuições sociais, porque a apuração é mensal. Então eu diria para vocês o seguinte, é preciso entender que eu posso ter apuração mensal, trimestral, que é o caso do imposto de renda,
e posso ter apuração anual. Que é o caso também, a anual é o caso também do imposto territorial, o IPTU, e assim outros casos que são apuração anual, né? O trimestral para aqueles casos em que eu tenho imposto de renda trimestral e o mensal, que é... no anual também entra IPVA, por exemplo, o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores é anual. Então, assim, também é o mesmo caso. Eu vou contar o prazo prescricional se o fisco não veio cobrar, né, não conseguiu me alcançar na cobrança do meu IPVA, que é anual, eu tenho que contar 5 anos até a oportunidade, a partir da oportunidade do fisco lançar essa cobrança. No caso do IPTU da prefeitura é a mesma coisa, ou seja, a partir do momento em que esgota a possibilidade dela fazer a cobrança, dela receber espontaneamente, ela vai fazer o lançamento, e esse lançamento se dá a partir do momento em que se esgota a possibilidade do contribuinte fazer. Eu entendo assim, eu acho que o CTN tem essa intenção de colocar uma questão paritária entre o fisco e o contribuinte, de forma que ele possa fazer para ambos os lados estabelecer um critério. Agora, como eu falei no começo da coluna, gente, a gente pode pensar que prazo prescricional de 60 meses, com a tecnologia que nós temos hoje, com cobrança digital, né? A cobrança hoje nos bancos, a gente praticamente não circula mais com papel moeda, não circula mais com dinheiro, né? A gente não tem mais... nenhum trânsito de papel praticamente para fazer apuração tributária, né? Eu sei que a gente vai eventualmente num escritório de contabilidade e ainda tem uma pilha de papel, tem documentos chegando, documentos saindo, mas a grande maioria já está trabalhando com tudo digital, né? Notas de prefeitura, a grande maioria, pelo menos nas cidades um pouco mais organizadas, onde eu tenho nota fiscal de serviços municipal sujeita ao ISS no âmbito da emissão digital, a nota fiscal eletrônica de serviço. A gente está caminhando no âmbito do SPED para uma nota fiscal eletrônica de serviço nacional, que vai ser um grande benefício para a sociedade, porque hoje é muito complicado a gente descobrir onde estão as notas fiscais, né? Ou seja, eu tenho que entrar no site, eu que sou o tomador de serviço para validar aquela nota fiscal, se ela está emitida direitinho, porque eu tenho um papel, né? Então eu tenho que ir lá e ver se ela existe digitalmente, se o fisco reconhece, o fisco que autorizou aquela nota fiscal, eu preciso ir lá verificar a veracidade dessa nota. E ao verificar a veracidade dessa nota, eu preciso entrar lá no site, normalmente eu preciso entrar no site da prefeitura do emitente, né? Do prestador de serviço. E aí é muito complicado, né? Porque a gente tem uma diversidade de informações nos sites e não há uma estrutura lógica e padronizada para que todo contribuinte pudesse ir lá. Inclusive, para a gente poder fazer uma robotização de consulta, por exemplo, precisaria ter um padrão, né? O ideal até nem fosse navegar no site, seria um serviço de web service, né? A gente poder consultar sem concorrer com os humanos que estão usando a interação da internet visual, né? A gente poderia fazer isso de outra forma. Mas de qualquer caminho, por qualquer caminho que a gente tome, hoje vamos combinar que não dá mais para a gente pensar em 60 meses. Na minha ótica, esses 60 meses, eles são completamente ultrapassados. Mas o fisco não consegue fazer os investimentos que precisam, ou todos os fiscos não conseguem fazer os investimentos que precisam para poder fazer as auditorias e as checagens e poder fazer a aferição da apuração tributária. Olha, se aquilo que traz dinheiro não é possível ter prioridade para os fiscos para colocar recursos para a sua modernização, o aperfeiçoamento da máquina pública para fazer a arrecadação adequada, sistemática e igualitária, ou seja, aplicação da lei. Nós gostemos ou não da carga tributária, mas vamos combinar, né? Se um paga, todo mundo tem que pagar, nós vamos ter de justiça,
né? Então, alcançar a todos os contribuintes tem que ser uma meta de cada um dos administradores públicos, né? Por quê? Porque é com esse dinheiro que se financia saúde, segurança, escola e assim por diante, né? Então, é importante que se tenha igualdade, né? A igualdade no sentido, nem vou entrar aqui em questões políticas e aplicação de políticas públicas, né? Mas a aplicação legal, então vamos chamar assim, aplicação legal, com todas as previsões legais, porque é o instituto de arrecadar igualmente para todos aqueles que estão sujeitos à norma tributária, né? Bom, feito esse discurso todo, a nossa questão aqui é: não apurem, não contem, na minha opinião, não contem da mesma forma os 5 anos, porque os 5 anos eventualmente se transformam em trimestres e também se transformam em meses, né? Então, eu posso estar falando de 60 meses, eu posso estar falando de 5 anos e posso estar falando de 20 e... sei lá quantos trimestres dá isso aqui. Um ano tem 4 trimestres, então 4 daria 20 trimestres, né? Para dar os 60 meses. Ok, bom, gente, é isso. Muito obrigado. Eu acho que essa conta está errada, né? 60 dividido por 4 dá 15, né? Não 20. 60 dividido por 4 dá 15. 15 trimestres, então, né? Agora eu acho que ficou um pouco melhor, né? 60 dividido por 15, né? Dá 30, dá 15. Isso aí. Tô firme em cálculo, hein, gente? Deu só uma pequena bugadinha aí, tá? Gente, foi um privilégio, um prazer estar com vocês aqui e eu tô preocupado porque a minha voz, eu dei aula no fim de semana agora todo, que eu tô gravando essa coluna, e aí eu tô apreensivo aqui com a minha voz para ver se eu vou conseguir gravar para vocês essa coluna e chegar até o final dela como estamos chegando aqui agora, tá? Uma excelente semana para todo mundo, um beijo para todo mundo, lembre-se de compartilhar, mesmo que as pessoas, e eu sei que tem muita gente aí que coloca lá aquela carinha de brabo, né, não está concordando ou com a minha opinião, ou não está concordando com o embasamento legal que eu estou usando, ou não está concordando comigo porque eu sou, sei lá, porque eu sou... grisalho, ou pelo meu jeito de falar, ou pelo meu jeito de ser, não tem problema nenhum. Eu não tenho pretensão alguma de agradar a todos, mas de qualquer forma, o conteúdo que vai aqui é uma forma de provocação para que vocês estudem, para que vocês busquem informação, para que vocês concordem ou discordem, mas peguem o embasamento legal que eu estou usando aqui e coloquem na mesa de trabalho de vocês para que vocês cheguem às suas conclusões, para que vocês consigam prestar serviços internamente para a companhia onde vocês trabalham ou para seus clientes, se vocês prestam serviços para alguém, terceirizados, né? Mas que de qualquer forma vocês tragam esses assuntos para cima da mesa e que vocês gerem maior compliance, maior segurança tributária. Essa é a minha preocupação. Então, às vezes eu não trago só informação, mas eu trago uma provocação para vocês aqui, tá bem? Esse é o meu sentido e faço isso de todo o coração. Beijo, um abraço e muita saúde, muita felicidade nessa semana que está só começando. Beijão e até a próxima!